Então, mas uma outra oposição, lendo aqui o Também Guardamos Pedras Aqui, também não são poemas, digamos, curtos. Pelo contrário, quer dizer, são poemas curtos, mas você está narrando uma história. É um poema, de certa forma. O livro não é um poema. O livro é um conjunto de poemas que, colocados na sequência, formam uma narrativa. E você, inclusive, retoma a Ilíada, né? O primeiro, supostamente, o primeiro poema. Na verdade, o primeiro poema ocidental, grande poema épico, transcrito em versos, né? Para a gente ser bem preciso na definição. O poema épico tinha uma relação muito forte com a oralidade, também, coincidentemente, mas é uma narrativa. E no Islã não tem esse processo de narrativa. Por que você escolheu essa opção? Eu acho que, assim, a gente tem poemas narrativos no Islã, sim. A gente tem. Inclusive, eu acho que muito da forma dos poemas do Islã, eles têm uma incidência muito do gênero da crônica. Você tem poemas, inclusive, que às vezes contam uma história com um personagem. Assim, se a gente olhar, enfim, para Você esses tem razão. arquivos Eu de tô poemas que a errado. gente Eu tô errado. pode encontrar. Mas eu estou No pensando nessa sequência, que não Claro, cabe no Islã, né? Mas você tem razão. Eu estou errado. sim. Acho que, no meu caso, ou melhor, no caso desse livro em específico, porque eu acho que cada livro meu até agora, ele foi pedindo algum procedimento de criação. Tem uma frase que eu acho que é do Peter Zondio, do Adorno, que eu gosto muito, que fala que forma é conteúdo precipitado. E que o enunciado da forma é importante quanto o enunciado do conteúdo. Ou seja, a forma do poema, a forma do livro, ela diz tanto quanto a forma, quanto o que você está querendo, quanto o tema, assim, né? Quanto o nível semântico, digamos assim. Então, eu acho que encontrar a forma do livro, isso que você está falando, de ser mais narrativo, se são poemas curtos, se são poemas longos, se são poemas que têm um arco, mas que compõem uma narrativa mais tradicional, com personagem, início, meio, fim, ou se tem um arco narrativo que é mais fragmentado, que é o caso do Pedras, que eu já vou entrar nisso. Eu acho que isso é um processo de descoberta dessa forma. Eu, pelo menos, eu não sou alguém que já sabe, eu vou escrever esse livro de tal forma. Assim, eu vou, durante o trato com o material, descobrindo qual que vai ser a forma do livro, a forma dos poemas, qual que é a embocadura dos poemas, qual que é a sintaxe que eu vou acionar. Nesse caso, tem uma diferença sintática do Sangria, por exemplo, que é o meu livro anterior, para o Nadine e para o Pedras. Porque eu acho que cada projeto foi pedindo uma coisa, né? O que eu acho que no Pedras me pegou foram algumas perguntas disparadoras. Né? Uma delas, essa questão de como que a literatura ocidental, como esse poema, né, que você colocou, que é o primeiro poema que o Ocidente vai recolher e vai colocar como uma pedra fundamental nessa tradição, é um poema Eu muito vou ler um violento. pedacinho, rapidinho, porque é bem legal. Os dois primeiros. O primeiro verso, talvez um pouquinho mais. Chama Ifigênia, está na página 7 do livro. A literatura ocidental começou com uma guerra, não a neblina das grandes cidades. Faz tanto tempo que ouço quase a literatura ocidental começou com um massacre. Certo? Eu não vou ler inteiro, porque senão vai tomar tudo. Nossa conversa. No final, a gente vai pôr uma performance da Luísa Romão. Então, esperem até o final dessa entrevista, que vai ter novidades na edição aqui deste programa. Porque cada programa pede uma edição também. Mas, Luísa, voltando ao tema da guerra, você publica esse livro em 2021. Como diria a Rita Lee, para variar, estávamos em guerra. Você acha que a situação política te influenciou a escrever Também Guardamos Pedras Aqui? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, assim. Porque o livro trata exatamente dessa violência que funda o Ocidente, né, que vai fundar a literatura, que funda certas noções de política. A gente está falando dos gregos que fundam o que a gente aqui, né, vai entender como democracia, mas é uma democracia que exclui as mulheres, que exclui os estrangeiros, é uma democracia que tem a escravidão sustentando esse sistema político-econômico.
Então, assim, que ocidente que é esse, assim, né? Então, a pergunta que eu me coloquei ao longo do processo de criação do livro foi exatamente como pensar essa literatura que se funda a partir do relato de um massacre, como está no poema, né? E que vai atualizando as suas formas e suas tecnologias de morte ao longo dos tempos, né? Então, esse imbricamento entre literatura, violência e colonialismo, e como que isso, a gente lendo o Brasil, seja em 1500, com a invasão colonial, seja nesses últimos 4 anos que a gente passou de um governo fascista e genocida, é uma violência que continua, né? Então, esse foi um pouco a baliza temática, assim, né? Foram os temas que eu fui tentando tratar no livro. E o título? Também guardamos pedras aqui. De onde vem? Esse título eu acho que foi uma boa pergunta. Ele é um trecho de um poema, né? Do último poema, que é. Cada poema, gente, ele é para uma personagem da Ilíada, né? Então, esse que o Haroldo leu é para Ifigênia, que é a filha de Agamenon, que ele mata a filha, uma menina de 15 anos, para ganhar a guerra. Então, assim, é isso que a gente está falando, é violência pesada, um cara que mata a própria filha para poder ganhar uma guerra. E o título do livro vem de um poema que é para Andrômaca, que é uma personagem que eu gosto muito. Assim, é uma personagem que eu super me identifiquei sempre desde a primeira leitura do clássico homérico, que é a esposa de Heitor, que ela é uma estrangeira também em Troia, uma mulher que ela fala, tem uma voz, um outro poema que eu coloco a voz poética dela, que ela fala: eu cresci entre homens, sei quando tem sede, quando o resto do poema eu não lembro, mas enfim, essa é Andrômaca. E eu sentia, na verdade, isso foi uma dica do Eugênio Lima, que é um grande parceiro, que é diretor do curta-metragem, inclusive do livro, que ele falou: Lu, falta um poema que você alinhe, sabe assim, que você fala por que afinal de contas você está indo para a Grécia Antiga. E é o poema que fecha o livro, que é um poema manifesto, que é um poema que é quase que um slam nesse sentido, assim, é o poema que eu acho que tem mais essa embocadura, né? Essa forma de falar das poesias faladas, dos rolês mais de roda de poesia. E aí tinha essa ideia, né, de que eu não conheci Troia, mas que ruínas a mais, ruínas a menos, também guardamos pedras aqui. Né? Para pensar essas pedras todas que estão na história brasileira, de certa forma, né, assim, na história colonial latino-americana como um todo. Mas as pedras, bom, pedra é uma imagem recorrente para os poetas, né? Inclusive na literatura brasileira, Drummond e Cabral estão aí para a gente não ficar estendendo demais essa pergunta. Mas a pedra que você... É a pedra só da ruína ou é a pedra também da agressão? A pedra que se lança, não só a pedra que fica, digamos assim. Acho que são muitas pedras, né? Assim, e conforme você vai embarcando no livro, eu espero que eu tenha conseguido tratar com essa polifonia e com esses múltiplos sentidos imagéticos da pedra, né? Mas a pedra pode ser a ruína, a pedra também é o monumento, né? Esse obelisco. Um obstáculo. Pode ser um obstáculo. A pedra, ela é também a pedra que sepulta, né? Ou seja, assim, a pedra que vai soterrar muitas histórias. Isso, por exemplo, isso não está no livro, mas Antígona, por exemplo, ela é emparedada, né? Então, essa imagem também, por exemplo, da pedra que, enfim, né? Que empareda, que mata, que sufoca, que soterra uma série de corpos e de vozes. Além disso, a pedra pode ser também um instrumento de autodefesa, com certeza. Então, a gente também afia as nossas pedras quando possível para poder lançá-las. Adelaide Ivanova fala isso nesse prefácio, orelha, leitura maravilhosa que ela fez sobre o livro.
é uma poeta que eu admiro muito, muito, muito. Eu sou super fã do Martelo, que é um dos livros dela. Ela fala sobre as pedras, deixa eu ver, porque as pedras... Ai, gente, vou falhar de mim em terceira pessoa. Mas ela fala, né, de que as pedras de Luiz Romão têm menos a ver com as pedras no bolso de Virginia Woolf e mais a ver com as pedras jogadas pelos palestinos. Um ato, ao mesmo tempo, concreto e simbólico de autodefesa e resistência ao neocolonialismo. Então, acho que eu trabalho aí nessa pluralidade da imagem da pedra.